Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos envolvendo nos nossos corações. E vamos então atuar de dentro dos nossos corações para fora, para que a espiritualidade maior possa atuar de fora para dentro em nossos corações. Para que estejamos doando da melhor forma possível através da conduta, da disciplina e do amor que temos que ter em nossas almas. Pedindo sempre, claro, licença a José de Mocó, como mentor da Casa de Caridade, a esse grande Espírito que sempre nos auxilia em nome de Jesus, sempre nos traz o consolo divino. E como sabemos, nenhum de nós aqui estamos desamparados. Todos nós temos os nossos protetores, temos nossos anjos da guarda. Às vezes a gente reclama, de que as coisas não estão dando certo. Lá na frente a gente vai ver de que é um livramento para as nossas almas, de que aconteceu para o melhor de nós mesmos. Então, vamos sempre orar, vamos sempre pedir, vamos sempre fazer preces e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados, podendo nos reharmonizar perante a providência divina. Pois quantos estão do outro lado, desejosos para voltar, para ter esta mesma oportunidade? Pois, como muitos falam, reclamam, eu não pedi para nascer. Verdade, nós não pedimos para nascer, imploramos. Imploramos para que estar aqui na Terra, para podermos desenvolvermos e crescermos cada vez mais. E hoje estamos nesse tempo maravilhoso divino, em que além das paredes que nos aquecem, tem este calor humano de irmãos para irmãos que aquece nos nossos corações. Nessa vontade em que temos de fazer o melhor e que todos, possamos estar melhores, familiares, aqueles que amamos. E temos a oportunidade de termos essas palestras maravilhosas que aqui a casa oferece através de amigos queridos. E temos este nosso amigo querido que vem fazer muitas palestras para nós, Nosso é um trabalhador, um grande trabalhador da nossa Casa de Caridade. Estimo muito a presença dele, a companhia dele, o espírito amigo, o irmão, que é o nosso irmão Rinaldo. Ele vai fazer hoje a palestra sobre o Livro dos Espíritos. Ele vai fazer do esquecimento do passado. Seu Rinaldo, fica à vontade, nós de Deus, boa palestra. Vamos falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, e especificamente nós vamos falar sobre o gosto de cada um em se vestir. E a respeito do assunto, nós temos aí um trabalho, um estudo muito bacana, muito legal da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, em uma de suas obras, que a gente vai mostrar isso aí no trabalho que vamos apresentar. Tem também alguns relatos de alguns irmãos, por exemplo, Camilo, Rafael, legal, na época eu fiz uma consulta para eles, então a gente vai passar na parte final, vai mostrar para vocês isso. Então, gente, os espíritos superiores plasmam a sua própria roupa, da maneira que eles gostam, da maneira que convém. Muitos, alguns preferem as vestimentas antigas, talvez seja da época que estiverem encarnados, aquelas túnicas, tal, tipo aí sacerdotes, aqueles soldados romanos, tal, e outros preferem as vestimentas atuais, terno, uma calça, camiseta, tal, mais ou menos isso, E os espíritos inferiores praticamente continuam vestindo com as mesmas roupas que desencarnaram. Quando desencarnaram, estava vestido tal. Se eles, porventura, avançarem, se evoluírem, essa roupa vai modificando para melhor, tal, Mas se eles continuam parados, estacionados, ou então se voltam completamente para o mal, aí então eles se transformam em verdadeiros mendigos, maltrapilhos. Ficam aí, na verdade, como aquele ser humano bem, com a aparência bem horrível, bem ruim. Então, esses irmãos, é necessário que eles vão evoluindo para que possam ter as suas roupas sendo mudadas, sendo modificadas. Temos também
os espíritos, aqueles da pesada, né? Aqueles irmãos da pior espécie, que pertencem aos determinados grupos falantes, né? E esses irmãos gostam de se vestir totalmente de escuro, roupas escuras, preto, usam capas, capuz, uns máscaras, né? Lenços, tal, né? Horripilantes, para terrorizar mesmo as pessoas, né? E esses irmãos, né? Enquanto não tiverem o preparo devido, vai continuar, lamentavelmente, nessa situação. A gente vai, mais ou menos, então, aí, apresentar para vocês, né? Primeira parte é a questão, né? Questão, o capítulo 7, da volta do retorno do espírito à vida corporal. Então, Allan Kardec, essa questão 396, pergunta, né? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que ele oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é Senhor de si. Assim Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos deu o véu do esquecimento. Imagine se reencarnamos, né? A gente falou isso há pouco, né? Lembrando tudo o que fizemos, né? Como seria? E os laços familiares? Então, para o espírito, a reencarnação é uma prova da justiça de Deus. Deus nos dá inúmeras oportunidades, né? Para que o espírito possa se aperfeiçoar. Inclusive, a gente está dizendo, os nascimentos, os determinados núcleos familiares, né? Que comumente sempre é o que acontece, né? A gente sempre pode mudar, claro, mas geralmente sempre as mesmas famílias. Então a gente fez esse do esquecimento e da encarnação, né? Esquecimento, examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma adquire no mundo o aprendizado que lhe compete. O espírito está se preparando, né? Vai aprender de acordo com o seu avanço, né? Ao surgir de semelhante período entre o berço, o nascimento, que configura o início, e o túmulo, que cessa aí a nossa passagem, né, fisicamente, aí ele demarca a cessação. Então é justo aceitar o caráter acidental, não obstante se reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica. É preciso atender ao problema de carga e condução. Insertando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. Para que se lhe adormeça a memória, funcione a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo, enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica, nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescida as consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alimentem na direção de novas conquistas. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenada na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes,
acordando gradativamente a situação transformada em que a vida lhe propôs continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. E isso é, na essência, o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravar em você em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Transfigurou-se, então, a rival, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Então, gente, a gente falando um pouco de parece que para dar tempo, né? Essa primeira parte que fizemos, né? Eventualmente o preparo que temos para que possamos esquecer o que fomos nas vidas pregressivas, né? Nas vidas passadas. A gente está acrescentando agora essa parte da reencarnação. Assim, a vida é do espírito e se desenvolve alternadamente nos dois planos, o físico e o extrafísico. A passagem de um ao outro plano se processa pela desencarnação e pela reencarnação. Na desencarnação, o ser recapitula brevemente toda a vida em retrocesso, e nisso se lhe fixa os valores nela adquiridos. A matéria de que os espíritos se revestem em realizar suas obras, o corpo, é ferramenta que lhes permite exercer atividades sobre o meio, o que, em obediência às leis do aprendizado e da repetição, lhes desenvolve as faculdades. E por causa desse desenvolvimento, torna-se necessária a renovação do corpo, que nasce, vive e morre. Isso é o corpo físico, né? Estágio, ou melhor, como tudo que é obra dos espíritos, para renascer em outros corpos mais adequados ao seu novo estágio, isso constitui a reencarnação, a reconstituição do novo corpo com a recapitulação das conquistas passadas e oportunidade de novos avanços nos processos da evolução. A gente sabe que é um pouco complicado, vai falar com mais calma, melhor para dar uma explicação, mas a gente na parte final vai tentar dar uma melhoradinha. Na gestação, recapitula o desenvolvimento biológico efetuado através da série filogenética, até o ingresso no ciclo das reencarnações como ser humano no nascimento. A reencarnação realiza-se com um programa de vida estabelecido, porque não deve ser confundido com o destino, uma vez que a pessoa, valendo-se de seu livre-arbítrio, escolherá se quer cumprir ou não. Aí já é um espírito com certo grau de conhecimento, né, de adiantamento. Cada nova reencarnação, alguns conhecimentos adquiridos pelo ser podem ficar latentes para que outros se desenvolvam. Não são definitivamente esquecidos ou perdidos, mas para que renovemos nossas relações com outros entes e desenvolvamos novas aptidões e virtudes, convém que fiquem adormecidos até que seja oportuno despertar. O espírito passa por todo esse processo. Os seres primitivos, por não terem compreensão suficiente do que se passa no plano extrafísico, reencarnam rapidamente em meio àqueles com quem tem afinidade, de forma que se desenvolva mais e possa aproveitar sua estada no plano espiritual. Esse é o núcleo familiar, né? Os chamados completistas, devido ao estágio evolutivo alcançado, não têm mais necessidade de reencarnar, mas podem optar por fazê-lo com o intuito de auxiliar aqueles com quem tem grande afinidade. A gente sabe que tem os irmãos bem avançados, tal, que não tem necessidade de voltar, mas muitos o fazem, né, para prestar um serviço, uma missão, né? A gente sabe que tem, às vezes são convocados, né, para voltar, tal, mas tem uns que não gostam muito não, porque é difícil, né? Entrar novamente, por exemplo, pega Chico Xavier, lá,
mas é um espírito que não tem mais necessidade de voltar. Alguns outros, Dom Denis, Dom Kardec, tantos outros, né? Inclusive, teve umas palestras aqui na casa que foi citado, foi falado sobre os concretistas, né? Não sei se foi isso, alguém fala sobre isso, uma maneira do carro, né? Teve uma palestra muito bonita a respeito. Segundo André Luiz, quando automatizarmos todo o conhecimento evangélico, cessará para nós o ciclo de reencarnações da Terra. Sim, né? Quando a gente passar por toda a aprovação, acabou, né? Encerrou. E André Luiz nos esclarece ainda que somos, o Espírito é indivisível, né? Cada um vive segundo suas obras. E, por essa razão, um é diferente do outro. E Deus, pela reencarnação, permite que cada um tenha uma nova chance de alcançar a perfeição. Então, a bondade e misericórdia de Deus. Então, a gente vai mostrar essa figura, são alguns de nossos irmãos espíritos se preparando para voltar ao plano terreno. Claro que eles vão passar por todo aquele processo, né? Então, não é tão simples, não, é demorado, né? Tem um certo tempo lá. A gente, folheando, vendo alguns livros, né? Fazendo esse trabalho, a gente, por exemplo, o livro Nosso Lar, nós pegamos essa mensagem do André Luiz: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Outro livro abaixo do Chico Xavier, Inesquecível Chico, a gente vai ver no capítulo 21, o assunto era o momento da desencarnação. Na época, Chico recebia frequentes mensagens de jovens, geralmente vítimas de acidentes. O médium toma a palavra: muitas vezes podemos fugir da morte, é um carro que derrapa, e exclamamos, né? Quase morri, então, já aconteceu isso, né? Ou ainda, depois de submetidos a uma cirurgia de alto risco, a gente diz: escapei da morte. Podemos inúmeras vezes fugir da morte, mas não fugiremos da vida. A vida é fatal, dela ninguém escapa. Interessante, mas é verdade, né? A vida é fatal. A gente foge da morte, mas da vida não há como, não tem, né? Não dá para livrar. Porque causa de suicida, né? Ela está piorando a situação, né? No mundo maior, a gente trouxe essa passagem que eu achei interessante. Já estava fechando esse trabalho, estava um sábado aqui, eu estava lá embaixo, eu não sei quem falou, acho que foi você, no livro Mundo Maior e tal. Aí eu peguei com a mãe da filha, a Rosa, né? Você tem o livro Mundo Maior? Deixa eu dar. Aí eu peguei o livro Mundo Maior, abri, página 97, aí eu vi essa passagem aqui do André Luiz falando para o Calderaro: a essa altura das lições que eu recebi em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, esse quem falou foi o André Luiz, depois temos aqui, disse meu instrutor, é o Canderário, né? Indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições, de algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passos reconfortantes, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeada há muitos séculos. A razão da pobrezinha está periclitando, prendem-se mutuamente por milhões de graves compromissos, considerando-lhe o nobre costume de oração em horário prefixado, valimos-nos dessas ocasiões para ajudá-la, né? De amparo. Achei interessante quando eu vi na época, né? Aí eu guardei a página 97, cheguei em casa, o papai já estava terminando esse trabalho, em março, aí já coloquei aqui, né? Aproveitei a figura dos nossos irmãos espirituais, né? Que trabalham com o Calderaro. Parentes deles são assim, com essas roupagens antigas, mas tem espíritos superiores que se vestem com nós, com roupa de esporte, paletó, gravata, talvez, né? A gente vai falar agora a seguir, o gosto de cada grau, né? Essa figura é lá no plano espiritual, terei da revista espírita, né? A segunda parte, nós vamos ver o vestuário dos espíritos. Não é por acaso que os espíritos se apresentam com determinados trajes,
uma vez que eles têm a vontade necessária para criar a vestimenta que desejarem. Isso quando estão em grau de adiantamento superior. Só os espíritos, certo conhecimento, bem adiantado, que podem fazer isso. Muda a roupagem, tal, escolhe a roupagem que vai vestir. De acordo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, de acordo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no mundo espiritual, o vestuário é um componente que integra o desencarnado, seja ele de qualquer faixa, inferior ou superior. Todos têm que estar vestidos. Atualmente nós, não pode ficar sem roupa lá não, de maneira nenhuma. Os superiores escolhem as roupas que eles fazem que vestir conforme o gosto que lhes agrada. Os inferiores vestem-se simplesmente. Em muitos casos são vestidos sim. Depende muito da condição de cada um. E algumas vezes vestem-se como autênticos maltratados. Quer dizer, aquilo que a gente falou, estava comentando, depende se o espírito se volta para o mal, vai ficando com a roupa está agasalhada, fica aquele estado de miséria, enfim, os espíritos vestem-se servindo-se dos elementos esparsos do universo, fluidos. Muitos preferem a cor branca, que indica o grau de superioridade. Inclusive, em alguns centros espíritas, os médios vestem-se também de brancos, que representam a paz. A gente tem alguns centros espíritas que eles trabalham, não só o centro de Umbanda, aqui como mesmo quando meu pai, em vida dele, trabalho, ele tinha, já só ele, não os médios, lá no chalé, o chalé branco, não sei como. Assim, os espíritos vestem-se de diferentes formas, podendo usar calças, camisetas, paletó, coletes, gravata, ternos, saias curtas e compridas, casacos, uniformes comuns ou militares, capacetes, capes, bengalas, óculos, enfim, tudo quanto é tipo de roupa. Isso eu terei pela internet, que é lá a roupa dos espíritos, tal, A gente vê esses irmãos aqui naquela foto que passou, com a roupagem de alguns discípulos, tal, Nós vamos ver Jesus, e os discípulos, Jesus sempre com a túnica branca, alguns de azul, vermelho, rosa, marrom. Nosso lado, um irmão que está sendo amparado está sendo vestido lá. Geralmente todos em nosso lar se vestem de branco. A gente vê na foto mais abaixo, teremos também na internet, isso, a foto de cima também teremos pela internet, em nosso lar, aqueles irmãos que estão se preparando, com vários tipos de roupas, azul, cor-de-rosa, amarelo e tal. Mais abaixo, todo o pessoal de branco, quando eles estavam em amparo, essas fotos são relacionadas àquele filme do nosso lar que passou, e mais abaixo, quando o governador lá fazia as reuniões com o pessoal, vocês veem que todos eles têm o mesmo tipo de roupa, mulheres e homens, calças brancas, aquele jalecos, um jaleco branco, Então, as roupagens que, por exemplo, em nosso lar se usa, E em outras cidades, outras maneiras, Tem várias cidades, além do plano espiritual, que a gente até apoia, mas não dá muito, Tem aquela livro de Chico Xavier, Cidade no Além, E os irmãos se vestem de várias formas, com várias roupas, A gente vai... Vejamos agora, Leon Denis, Joana d'Arc e a média Ivone do Amaral Pereira a respeito. Na parte de cima, se você não pode ler aqui, conta Leon Denis que os juízes que interrogavam Joana d'Arc privavam-na de perguntas pérfidas e astuciosas, às quais ela respondia de forma breve, incisiva e inspirada. A pergunta que o juiz fez para ela São Miguel estava nu? E ela teve a seguinte resposta: pensais que Deus não tem com que vestir. Quer dizer, o juiz perguntou, por que São Miguel está nu? Ela falou,
porque acho que Deus não tem roupa para vestir, né? Só pode ser isso, né? Então, com essas palavras simples na aparência, a heroína francesa demonstrou conhecer o que hoje já não ignoram os que realmente buscam o conhecimento das coisas espirituais. Mas como os espíritos criam as vestes com as quais se apresentam aos outros espíritos ou aos homens, criam da mesma maneira como criam as casas, os objetos, etc., utilizando os elementos espalhados pelo universo, acionando-os através das forças do pensamento e da vontade. Gente, isso, como a gente já disse, só os que estão em grau superior, né? Chega lá e vai uma roupagem. Então ele fala aqui, por exemplo, né, como criam as casas. As casas, para ser, tem que ter um certo preparo, uma certa autorização. Tem os arquitetos, né, divinos de Jesus que vão trabalhar e, né, claro que todos, se possuírem, se tiverem, por exemplo, estou mudando um pouquinho da roupagem para casa, né? Se tiverem merecimento, tem sim que ter a sua casinha, talvez em uma das cidades, né, que pode até escolher, preferir, sei lá, mas é feita sempre com devido preparo, devido autorização, né, dos mentores, né? Quer dizer, acho que de Deus, né, partiu de Deus, né? A extraordinária médium Ivone Amaral Pereira, na obra Devassando o Invisível, página 58 e 59, né? Esse livro, acho que foi uma das palestras da dona Sandra citou ele, né, recentemente, muito bacana, né? Baseando-se essa irmã em experiências próprias, era uma grande vidente, bem como estudos de obras de pesquisadores do mundo espiritual, extraiu as seguintes deduções. Primeiro, que a mente do espírito desencarnado cria pela sua configuração individual a indumentária que deseja, valendo-se da própria humildade do caráter e o grau de elevação moral, mental e espiritual, pois o espírito possui liberdade e aptidões naturais para assim se conduzir. 2. Que a mente do desencarnado também poderá evocar os hábitos e usos passados, conservar as imagens dos trajes que preferiu, mesmo em existência remota, imprimi-las na sensibilidade prática do perispírito, e assim se apresentar aos seus rivais de além-túmulo, como aos médios em materializações espontâneas e individuais, ou provocadas para a visão coletiva. 3. Que o espírito do recém-desencarnados, poderá padecer o fenômeno de repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal, durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam aquele por ocasião do desenlace, sobressaindo no dito fenômeno o detalhe assaz impressionante da natureza da indumentária com a qual o sepultaram, fenômeno este, no entanto, geralmente ocorrido com as entidades muito arraigadas à matéria. Eles que são bem ligados, né? Tem aquelas raízes, né? A autora narra que, na parte final agora, né, visitando uma família em Belo Horizonte, foi-lhe narrado um fenômeno ocorrido com uma das filhas do casal, que serve para ilustrar nosso assunto. O casal que a dona, a irmã Ivone, tinha de visitar, né, tinha perdido uma filha de 14 anos. 3 dias após o seu desenlace, sua irmã Eunice dormia com outra irmã, Zinda, no mesmo quarto, e ela despertou de madrugada, vendo uma estranha claridade, que subitamente elevou-se cerca de 1 metro do sol. Eunice então distinguiu um aglomerado de matéria sutis, como fumaça luminosa, com cor levemente amarelada. Pouco a pouco, essa matéria, ou essência, tomou forma, até apresentar o duplo ou o corpo espiritual de Betinha. Trajava a menina um lindo vestido de baile cor-de-rosa. A materialização era perfeita, acentuando particularidades como rendas, fitas, flores azuis. Esse era o vestido que Betinha tinha pedido de presente à mãe quando completasse 15 anos. Espantoso, né? A menina
desencarnou, 3 dias já apareceu com o vestido que ela queria, né, no seu aniversário. Não chegou a completar os 15 aninhos, né? Espírito altamente qualificado, né? Na página 47 do mesmo livro, a Dona Ivone presta um depoimento afirmando que nas numerosas ocasiões em que observou entidades desencarnadas, apenas uma vez se recordava de ter percebido um espírito inteiramente desnudo. Assim, chegou à conclusão de que os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam, conforme lhes apraz, com exceção de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica. Assim, a aparência destes últimos costuma ser chocante para o vidente. Costumam se apresentar cobertos de andrajos e farrapos, como que empapados de lama ou embuçados em longos rodários negros, com mantos ou capas que lhes envolvem os ombros e a cabeça. Aquilo que a gente falou no início, né, logo no final que a gente estava na abertura, né? São esses irmãos aí da pesada, né? Para finalizar, faço minhas palavras da nossa morada com Frei Ivone. Trabalhemos, pois, e vigiemos, para que um dia os produtos da nossa força mental nos possam glorificar em vestes de luz na realidade da vida espiritual. Vejamos aí umas vestimentas de nossos irmãos. Isso daí é comigo agora, né? O Leão Denis, acredito que ele se apresenta assim. A gente vê sempre foto dele dessa maneira, como ele viveu na Terra, né? Nosso irmão Allan Kardec da mesma forma, né? Toda foto sempre, né? Então, acredito que ele se traja assim. Já coloquei Padre Dom Bosco porque já perguntava, pai, como é que esse governo fala com o Padre Dom Bosco com a batina, vem com a batina preta, de quando em quando ele muda, ele vem com uma branca direita, muito bacana. Nos dias assim, né? 15 dias, depende, muda um pouco a vestimenta, põe a batina branca. Então a gente pôs, né, achei interessante. Interessante também dessa roupagem, né, da continuidade, a gente vai ver aí a nossa irmã, Nossa Senhora de Fátima, quando ela aparece em Portugal para aqueles irmãozinhos, né? Não sei se acho que não vai dar para ver nada. Era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal, cheia de água cristalina, atravessando pelos raios do sol mais ardente. Aí Nossa Senhora de Fátima, naquele episódio lá em Portugal, né, quando ela apareceu, aquele povo lá, resplandecia de lumidade, né? Isso foi muito bonito, maravilhoso. Segundo, né? Abaixo, agora nós vamos ver nosso irmão Allan Kardec. Kardec sempre com a túnica de senador, né? Emmanuel, desculpa, puxa. Exato, Emmanuel. Então, voltando da Emmanuel, não só voltar, pode deixar. Só vou falar. Emmanuel, a gente colocou ele dessa forma, como o Chico Xavier narrou. Tem aquele, quando o Chico Xavier tinha acho que 20, ele estava debaixo da árvore, a primeira vez que ele veio o Emmanuel, né, eu não convoco ele para o trabalho, o Emmanuel apareceu com aquela luminosidade e tal, e Chico disse que ele estava então com a túnica, vestindo a roupa, acho que dos tempos que ele era senador, né? Tipo assim, de sacerdote e tal, mas ele usa sempre o mesmo traje, né? Bom, nós vamos mostrar o Chico Xavier. Chico Xavier, a gente colheu uma informação do senhor Rogério Leite. Rogério Leite era um amigo, presidente do Centro Espírita lá em Lorena, né? Muito amigo do Bacelli. O Bacelli também era muito amigo do pai do Júlio, né? Inclusive ele teve lá na nossa casa, fez suas 2 palestras, e segundo o Bacelli, que relatou para ele passou para mim, Chico Xavier, quando se apresenta, ele vem sempre de terno, gravata, ele gosta sempre de estar, ele sempre gostou de estar assim, sempre bem vestido. Então quando ele se apresenta numa comunicação que o médium vidente veio, o caso do Sr. Rogério Leite, ele dessa forma, terno e gravata. A peruca cheia de usar também, né? Porque quando ele veio, ele gostava, né?
A irmã, nossa irmã, eu acho, a Madre Teresa, né, de Calcutá, é comigo também. Eu acho que acredito que quando ela se manifesta é dessa forma, né? Sempre com a sua roupagem, né? A seguir, nós vamos mostrar uma foto tirada da revista Fé Raciocinada, né? Do mundo espírito, o mundo dos espíritos. Né? Vamos mostrar esse irmão. A foto é assim mesmo, né? Você vê o irmão com boné, blusa e uma camiseta. Tirado da revista. Não mostra o rosto. Novamente a gente coloca aí os irmãos de nosso lado, né? Todos com os trajes brancos, né? E por fim, para encerrar aqui a palestra, nós vamos apresentar fotos do nosso querido irmão, fundador aqui da casa, né? Sr. José Sola, onde observamos suas vestimentas sempre elegantes e sociais, calças e camisa, quando encarnado. Nosso irmão José Sola, dessa forma, né? Quem me passou isso foi o filho. Eu falei com o filho, depois falei com o seu Carlos e falei com o seu Esmeralda, né? 3. Bom, olha que eles me disseram. Entretanto, segundo o relato dos senhores Rafael Sola, filho e presidente da instituição, Carlos Esmeralda, atualmente nosso irmão apresenta-se trajando no mundo espiritual em seus trabalhos aqui nessa casa, uniforme branco de médico, por ele ter sido médico na Espanha em uma de suas vidas passadas. Porém, nada impede que use roupa comum. Falei com ele, não. Ele me explicou, não, meu pai, tem dia de folga, a gente sabe que tem, pode ser que um outro ele venha com a roupa que ele gostava de usar, sempre camisa, óculos aqui, assim, né? Então, é verdade, né, Carmen? Então, diz, né, segundo vocês veem, tudo bem, porque está aqui, o Sérgio Mococa tem sua esquadra e tal, ele como foi médico na instalação, e usa, tem um sobrinho que ele foi médico no exército, usava o fardamento uniforme militar, né? Eu acho, ele ficou um tempinho, né? Palminho. É igualizado, né? Que era até para mim, hoje eu não vejo. Entende? Olha, esse fato, lá embaixo, foi inclusive mencionado pelo Dr. Esmeraldo Barbosa em sua brilhante e notável palestra proferida em fevereiro desse ano, 2/2 de 2022 desse ano. O Sr. Esmeraldo falou isso, né, na palestra que ele fez, por isso que eu tirei, porque também é verdade, Sr. Esmeraldo. Mas, ó, nós vamos ver logo a seguir, né, gente, para uma homenagem para os dois, o pai e filho, o presidente da casa, e o presidente espiritual, né, o Rafael, o pai. Legal, né? Do lado a gente tentou, né, cobrir a cabeça, porque um irmão é militar, com o seu uniforme, mais ou menos assim, tem impressão, né? Que não dá para ver legal, mas deve ser muito bacana. O vidente, né? Quando ver esses irmãos, né? Agora, preciso ter um bom preparo, né, gente? Eu, quando vi, saí correndo, né? Verdade. Eu era no quarto embaixo, lá, e meu filho pequenininho, tinha 3, 4 anos, um de luzinha assim, ó. Deixei eles lá e saí, fui embora para a rua, falei, saí correndo. Eu esqueci. A instituição José de Mococa, através do seu mentor, José de Mococa, seu patrono, presidente, demais eleitores, Deus agradece a presença de todos vocês aqui, né? Deus abençoe, domine todos. Livro dos Espíritos, gratidão para todos vocês, né? Sabia o Senhor, né? Mas esses irmãos são muito mais valorosos que a gente. A reencarnação é lei universal. No livro Do Caminho, a Verdade e Vida, a gente vai ver também uma lição bonita, parece 110, 112, vidas sucessivas. Então tudo isso vai nos dar uma explicação melhor do que a gente tentou falar no início, né? Então é isso, gente. A gente reencarna quantas vezes for necessária, né? E vamos esquecer sempre, porque a gente não sabe o que fomos, o que fizemos, né?
Então, sei lá, por isso que a gente, né, quando a gente vê às vezes esse livro, estava vendo esses dias, Fonte Viva, tem aquela lição, nossos irmãos, né? Então, Emmanuel diz, os irmãos doentes, os irmãos não sei o quê, os irmãos criminosos, né? Quando ele fala os irmãos criminosos, são nossos irmãos. Quando a gente faz as nossas orações à noite, né? Orar por esses irmãos, para que Deus coloque suas mãos sobre eles, que eles possam vir se reabilitar, vir se melhorar. Não adianta a gente, isso eu estou falando conforme o livro, né? Porque eu também, a gente, humano, encarnado, você vê televisão, você fica com revolta dessas criminalidades e tal, você fala, não, tem pena de morte, tem. Vocês lembram lá, quando eu estava vendo lá passando, lá, não, tem que matar esses caras e tal. A gente fala, não nervosinho, então não é por aí, né? Criminoso. Lamentável, não, é nosso irmão, né? Filho de Deus também, e a gente tem que ajudar dessa forma, por mais difícil que seja, principalmente quando acontece o caso na própria família, né? Mas é assim, então nós estamos na doutrina, estamos nesse caminho maravilhoso, temos que aprender, dominando isso, né? Principalmente eu estou mais velhinho, né? Então já uma mansadinha, né? Mas é isso, gente. Então, ó, a gente procurou fazer o melhor, a reencarnação, e as roupas dos espíritos, né? Os espíritos se vestem como nós, a mesma coisa, né? É isso daí. Obrigado a todos, né? E que a paz de Jesus esteja com todos. Que Jesus vos abençoe e vos ilumine. E que as próximas palestras vocês prestigiem também. Não é? A próxima palestra era para gente no sábado, né? Na Santa. Outra quarta-feira, então todas as palestras da casa estão sempre abertas. Ok? Obrigado, pessoal.